Aleluia. Queridos, a palavra que Deus ministrou aos nossos corações para essa noite, ministrou de uma forma muito intensa e de uma maneira diferente. Porque quando o Espírito Santo trouxe essa palavra para o meu coração, me dava palpitações. Porque o Espírito Santo tem pressa de fazer a obra dele. E os canais e as ferramentas que o Espírito Santo tem para usar, somos eu e você. Se nós não fizermos o que nos cabe fazer, o Espírito Santo levantará outra geração para que faça em nosso lugar. Mas eu quero que não passe a minha geração. Eu quero ser tudo o que Deus diz que eu sou. Eu quero ter tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu quero poder tudo que a Bíblia diz que eu posso. Porque essa é a garantia do Senhor. Eu não vou passar por essa terra e deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça. Eu não quero ser apenas um pedinte das bênçãos do Espírito Santo, mas eu quero ser parte do processo de construção do Espírito Santo na minha geração. Quem tem esse desejo ardendo no seu coração, aplauda ao Senhor. Eu acredito em você, querido. Eu acredito em você. E o Espírito Santo muito mais. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 130, capítulo 130, versículo 6. Aleluia. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais que os guardas pela manhã. Vamos ler juntos? A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais que os guardas pela manhã. Queridos, o salmista Davi, ele chegou em um momento da sua caminhada que ele tinha tanto desejo e necessidade da presença do Senhor, que ele declarou isso: a minha alma anseia pelo Senhor. E a melhor tradução para essa palavra guardas é sentinela e atalaia, porque o salmista Davi estava traçando um paralelo de comparação na sua mente naquele momento, e ele se colocava na posição de um sentinela, de um atalaia, de um guarda. E o que o sentinela e o atalaia faz? O sentinela é aquele que vigia, e o atalaia é aquele que proclama. Quando os exércitos inimigos vinham atacar os exércitos de todas as eras, o sentinela ficava do alto da guarita, e acompanhando o movimento, quando ele via os exércitos inimigos, ele dava o sinal. Só que aquele momento de aguardar era um momento de muita concentração. Quem estava de guarda não podia dormir, não poderia descansar. Ele precisava que a manhã chegasse para que o sol trouxesse a luz e toda a ameaça do inimigo fosse destruída. E essa comparação estava na mente de Davi nesse momento. E ele olhando para a sua vida, ele olhando para a sua história, ele se colocou nessa comparação. Mais do que o guarda anseia pelo romper da manhã, a minha alma espera por ti. Sabe o que Davi estava dizendo? Ele não estava só dizendo que eu te espero desesperadamente para que o Senhor resolva o meu problema e me livre do meu inimigo. Ele estava dizendo: eu estou concentrado em ti, ó general de todos os exércitos, ó todo-poderoso de todas as nações. Eu estou concentrado em ti, porque este é o meu turno. É o meu momento de ficar concentrado em Deus, para que eu possa fazer, falar e ser aquilo que Deus quer que eu seja, aquilo que Deus quer que eu fale, aquilo que Deus quer que eu alcance. E essa voz de Davi é um eco para
todas as gerações, porque o olhar de Deus para a humanidade é um olhar de ciclos de tempos, e desde que Deus criou a humanidade, Ele tem colocado homens e mulheres associados à sua essência, à sua vontade, para que possam trazer a luz de Deus, o sol de Deus, a esperança de Deus para as nações da terra. E eu e você temos que ter o mesmo grito de Davi na nossa alma, dizendo: Senhor, eu sou a sua sentinela na minha geração. Senhor, eu estou à sua disposição para que possa cumprir o seu propósito na minha vida, mas estar na sentinela de Deus, ser um atalaia de Deus, ser um guarda para Deus, não pode ser do seu jeito nem do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Temos que falar o que Deus quer que nós falemos, temos que pensar como Deus quer que nós pensemos, temos que nos comportar como Deus quer que nos comportemos. A questão na nossa vida de pecados, de erros, são situações que vão contra a vontade de Deus. Então, quando não fazemos como Deus quer que seja feito, estamos errando o alvo, o propósito de Deus, e isso é pecado. E Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que façam o que Ele quer que seja feito, porque Jesus está voltando e Ele conta com você. Quem recebe essa palavra, aplaude e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que nós chamamos de quadro das dispensações. E nós vamos entender que ao longo da Bíblia, Deus sempre contou com sentinelas. Deus sempre contou com pessoas que fizessem cumprir o seu propósito. E ao longo das eras, os propósitos de Deus foram sendo realizados na humanidade. E por isso, o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos. Porque antes do Senhor Jesus, todos cumpriram o seu propósito. Mas depois do Senhor Jesus, todos ainda precisam cumprir o seu propósito. Amém? Vocês estão conseguindo enxergar aqui o quadro? Amém? Esse quadro se chama As 7 Dispensações do Tempo. É algo muito simples de entender. E nós estamos chegando, coincidentemente, no 7º milênio de idade da humanidade. Mas a contagem de 1000 em 1000 anos não é a contagem cronológica da dispensação dos tempos, mas foram ciclos de tempos na humanidade. A primeira dispensação dos tempos está aqui, chama dispensação da inocência. Essa dispensação, ela durou um período que não dá para nós contarmos os anos. O nosso desejo aqui não é contar anos, mas é entender os ciclos da humanidade para aqueles que estavam na torre de vigia, esperando ansiosamente pelo Senhor. Amém? E você está incluído aqui, você vai se achar daqui a pouco. Essa dispensação da inocência está localizada lá no Jardim do Éden. E o que aconteceu no Jardim do Éden? No Jardim do Éden, o homem pecou. E veio para ele o primeiro juízo. Qual foi o primeiro juízo? Ele foi expulso do Jardim do Éden. Por que ele foi expulso do Jardim do Éden? Porque ele fez diferente do que Deus mandou ele fazer. E quando ele foi expulso do Jardim do Éden, o homem, mesmo assim, ele não foi expulso do coração de Deus. Quem está entendendo, fala amém. E depois que o homem saiu do Jardim do Éden, Deus iniciou a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Porque lá no Éden, o homem era inocente, até que ele descobriu o bem e o mal, porque desobedeceu a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa segunda dispensação, ela é uma dispensação onde, através de consciência, o homem poderia obedecer
ou desobedecer a Deus. Na primeira dispensação, quem estava na torre de vigia, quem era o sentinela, foi Adão. Então ele foi expulso, mas ele se arrependeu e continuou buscando a presença de Deus. E as gerações se passaram e a humanidade seguiu por um caminho consciente de desobediência a Deus. E aí veio a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. E na dispensação da consciência, nós lemos na palavra de Deus que o pecado da humanidade incomodou tanto a Deus, que Deus falou: agora eu vou destruir todos os seres humanos da face da terra. E quem foi o protagonista de estar na torre de vigia, na dispensação da consciência? O nome dele era Noé, e os seus filhos eram os coadjuvantes, juntamente com ele. Está lá em Gênesis capítulo 4, até o versículo 8, porque eles ouviram a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus: construa um barco numa época que não chovia, porque Deus estava promovendo um juízo, mas junto com o juízo, Deus estava promovendo uma salvação. E Noé construiu aquela grande arca, e a terra foi inundada pelas águas. Veio o segundo juízo da segunda dispensação, que foi o dilúvio e a destruição. Noé foi salvo, estava na torre de vigia, trazendo a presença de Deus. Então você vê que a presença de Deus vai atravessando a humanidade. E a terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Aí a humanidade voltou a se refazer e a se reconstruir. E lá no livro do Gênesis, entre os capítulos 9 e 11, nós vemos os homens fazendo o quê? De novo, querendo proclamar independência de Deus. E eles disseram: façamos uma torre que toque os céus, e nada nos poderá ser impossível. E Deus olhou para a terra mais uma vez e disse: tenho que trazer um novo juízo, porque o coração do homem é mau. E o que Deus fez? Destruiu a torre de Babel, acabando assim a dispensação do governo humano, confundiu as línguas, e ali as línguas foram repartidas, e Deus começou agora a quarta dispensação, que é a dispensação dos patriarcas. E nessa dispensação, aqui a dispensação dos patriarcas, Deus chama um homem, Abraão. E Deus fala o que com Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Ou seja, Abraão, sobe na torre de vigia, me deseja ansiosamente, porque eu vou cumprir o meu propósito na sua vida. E de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio a descendência de Israel. Mas o povo ainda desobedecia ao Senhor no pecado, e Deus fez vir agora a quinta dispensação, levando o povo de Israel para o Egito, fazendo o povo ficar escravo no Egito por 400 anos, mas tudo o que Deus estava querendo alcançar, que o povo voltasse os olhos para Ele, cumprisse os seus propósitos, fizesse da tua forma, para que a glória de Deus se manifestasse sobre eles. E aí, o que Deus faz? Vou começar uma nova dispensação, porque Deus não é brasileiro, mas Ele não desiste nunca. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você, porque Deus está presente na história da humanidade. Se você concorda com isso, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus agora, Ele leva o povo de Israel para o deserto. E agora o povo está na quinta dispensação, que é a dispensação patriarcal. E quem é o protagonista agora? É a nação de Israel. Por isso, na nação de Israel, Deus vem se revelando como Deus da humanidade. Por isso que pensamos, por quê? Que Deus foi propriedade exclusiva de Israel naquela época. Não, Deus não foi propriedade exclusiva de Israel naquela época. Era uma dispensação, era um ciclo, era um tempo. Precisava ser assim para que o projeto pudesse continuar. E o povo começou muito bem, mas terminou muito mal. Desobedeceu a Deus, pecou. Reis entraram e foram desobedientes ao Senhor. Não fizeram o que fez
Davi, esse que era o sentinela e atalaia, que disse: a minha alma espera ansiosamente pelo Senhor. Então Deus trouxe de novo uma nova dispensação, depois do povo de Israel, depois que Israel caiu, Israel pecou. Qual foi a dispensação que Deus trouxe? A sexta dispensação, a dispensação da graça. Repita comigo: graça. Porque a graça, repita, tem o Senhor Jesus, e o sangue de Jesus faz de todo ser humano, homem e mulher, de todos os povos na face da terra, um atalaia e um sentinela na torre de vigia, para proclamar nas nações a glória de Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia, aleluia. E nessa dispensação, quem são os protagonistas? O Senhor Jesus, os apóstolos e a igreja do Senhor. Eu não falei que você ia se encontrar? Você está nessa dispensação. Você é a igreja do Senhor Jesus. E nessa dispensação, um projeto está sendo cumprido. Sabe por quê? Depois da dispensação da graça, vem a dispensação do milênio. Depois da nossa dispensação, só tem o arrebatamento da igreja. Dentro do projeto de Deus não tem mais nada para acontecer, segundo o que está registrado na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos, pode acender as luzes e tirar a imagem, por favor, meninos. Por isso nós precisamos entender na palavra de Deus que nós somos parte de um projeto de Deus. Nós precisamos fazer o que Deus quer que nós façamos, igreja. Eu não sei a sua luta, eu não sei a sua dificuldade, mas eu sei que aos olhos de Deus, as suas lutas e as suas dificuldades são insignificantes diante ao projeto que Ele tem investido na tua vida. Você precisa colocar os seus olhos no projeto de Deus para a sua vida e fazer o que Deus espera de você. Porque à medida que você age, se move e vive dentro do projeto de Deus, você não precisará mais buscar os milagres de Deus, porque nesse exato momento os milagres de Deus estarão buscando a sua vida. Saia do lugar que limita a sua visão, avance na presença do Senhor. Você não faz ideia do investimento que tem na tua vida. São milhares de anos Deus trabalhando para que se cumprisse na sua vida a plenitude dos tempos. Abra comigo no livro de Isaías, capítulo 52. Deixa a Bíblia bem aberta aí, que eu vou precisar de um pouquinho de velocidade, tá, queridos? Desperta, desperta-te. Não é esse versículo, é o versículo 7 e 8. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O projeto de Deus para a dispensação e para os dispensadores da graça é que eles tenham os pés formosos e que eles anunciem as boas novas em todos os lugares aonde eles vão. Deus tem um compromisso com os pés dos atalaias. Em todas as dispensações que nós analisamos,
Se você fizer uma pesquisa aprofundada, você vai ver que os atalaias, eles andaram pelas nações, eles cruzaram desertos, eles proclamaram a vida de Deus, eles profetizaram, eles ressuscitaram mortos, eles abriram sepulturas, eles derrubaram muralhas, eles derrubaram gigantes, eles sacrificaram tudo que tinha, eles saíram sozinhos e voltaram cheios da glória de Deus, porque formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Deus tem um compromisso com os pés da sentinela. E se você tomar posição do seu compromisso com Deus, você vai descobrir que o cristianismo é fazer uma longa viagem, e essa viagem se chama evangelismo, sempre andando na mesma direção. Hoje eu prego a palavra. Daqui a 10 anos, se você encontrar comigo, eu continuarei pregando a palavra de Deus. Porque ser sentinela é estar em todo tempo anunciando a glória do Senhor. E o Senhor Jesus foi a sentinela perfeita. E olha o que ele disse aqui no livro de Isaías, um capítulo à frente do 52, que é o 53, no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu e você só estamos aqui nessa noite. Eu e você só temos autoridade no nome de Jesus sobre demônios, enfermidades, potestades, necessidades, misérias, pecados, amarras que vêm sobre nossa vida, porque Jesus andou fazendo bem. Ele esteve na sua torre de vigia, inaugurou a dispensação da graça, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso, queridos, nós precisamos colocar uma proposta na nossa vida: andar fazendo a vontade de Jesus. Tudo que não é a vontade de Jesus para a tua vida, elimine. E se você achar que não consegue, proclame: em nome de Jesus, a partir de hoje eu não faço mais isso. E você vai ver que o Espírito Santo é poderoso o suficiente para remover da tua vida toda a opressão, para remover da tua vida todo o jugo, para remover da tua vida toda a intimidação de Satanás. Tenha você o passado que teve, tenham feito para você trabalhos, feitiçarias, obras satânicas, tenha você recebido as consagrações que recebeu. Nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo. Nada é mais poderoso que o sangue de Jesus Cristo. Nada é mais poderoso que o sangue de Jesus. Certa vez eu estava em uma batalha espiritual e orando por uma pessoa que ficou possessa de espíritos malignos, espíritos que o levavam para a prostituição, para o homossexualismo, para a violência, para tantas coisas. E aquela pessoa possessa daqueles demônios falava, fazia caras e bocas, babava, estava numa possessão terrível. E quando eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus, aquele demônio tentou rebater, e ele disse: você não faz ideia dos sacrifícios que foram feitos, dos sangues que foram derramados, para que essa pessoa estivesse presa nas minhas mãos. Eu não vou soltar, porque eu recebi muito sangue para isso. Eu olhei para aquela situação, e eu não gosto de fazer isso, mas eu respondi para aquele espírito. Eu falei assim: ô demônio, qual sangue que você bebeu é mais precioso e poderoso que o sangue? Antes de eu terminar de falar, o demônio já estava gritando, e parecia que era um coral de urros e berros. Eu falei: calma, você vai acabar de ouvir. Não fala o nome dele para mim. Falo. Qual sangue foi mais poderoso que o sangue de Jesus? Era um homem do meu tamanho,
E naquele dado momento, aquele homem que estava parecendo um urso bravo, me abraçou como um bebê e chorou, que escorreu lágrima e catarro na minha blusa. Eu abracei aquele homem, e aquele homem até hoje está de pé, para a glória do Senhor Jesus. Casou, teve filho, abriu empresa, está livre. Há poder no sangue de Jesus. Por isso nós precisamos fazer o que Ele quer que façamos, porque o sangue dele já foi liberado sobre aqueles que estão na torre de vigia, esperando não a solução do teu problema pontual, cura, libertação, dinheiro, solução, isso tudo é necessário, mas nós não podemos esperar a solução dos nossos problemas. Nós precisamos esperar a luz de Deus que rompe pela manhã. Igreja, acorda, saiba quem você é em Cristo. Você é uma sentinela na torre de vigia. A sentinela na torre de vigia não perde tempo com coisas dessa vida. Ele está fazendo a obra, ele está proclamando Jesus, ele está focado em Jesus, ele está vivendo para Jesus. E quando ele olha para trás, a sua vida terrena está resolvida por Jesus de Nazaré. Mas como eu disse, tem uma forma certa de fazer e de cumprir o chamado do Senhor para a nossa dispensação da graça. Ezequiel capítulo 47 nos dá uma reflexão muito inteligente do profeta, que pode ser lida, entendida e aplicada em diversas situações da vida, mas tem uma aplicação master, prioritária, e nós vamos entender. Depois disso me fez voltar até o 9, Tamayara, a entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até o exterior pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, ou artelhos. De novo mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido. As águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val ou a navegação. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descendo para Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que passe este rio. Sabe quais são essas águas? Essas águas são a proclamação do Evangelho. A palavra de Deus é comparada com águas. A voz de Deus é comparada com o som de muitas águas.
E o profeta, ele viu umas águas que saíam debaixo do limiar do templo. E ele disse: essas águas me dão nos artelhos, essas águas me dão nos joelhos, essas águas me dão nos lombos. Essas águas cresceram e se tornaram tão profundas que não se dá para atravessar a navegação. E aí o anjo leva o profeta e mostra para ele que essas águas tocam onde tocam, tudo tem vida. E onde essas águas chegam, há multidão de peixes. E eu estou dizendo para vocês que a comparação aqui dessa profecia está associada ao tempo da graça. Porque nós somos os portadores das águas de Deus. Mas nós não podemos começar a portar as águas de Deus com as águas grandes, com as águas para atravessar a nado. As águas têm que começar dando nos nossos artelhos. As águas têm que começar dando nos nossos tornozelos. Sabe por quê, queridos? A qualidade das águas profundas é definida pelas águas rasas. As águas nos tornozelos são o evangelismo pessoal. Deus quer que a igreja dele compartilhe o evangelho de Jesus vida a vida. Porque uma multidão de peixes só faz sentido se cada peixe estiver saudável. Nós não podemos ter uma igreja cheia de gente vazia. Nós não podemos ter uma igreja cheia de crentes que não têm qualidade espiritual. Quando a chapa esquenta, logo larga um palavrão. Quando anda pelas ruas, logo olha as imagens indecentes e prega os olhos nelas. Quando tem a oportunidade de fazer uma negociação, só nega os seus impostos. Quando os apelos sexuais batem, atende-os, seja hétero ou homossexual. Quando vem a opressão da vida, surta, bate, joga panela dentro de casa, espanca. E no meio da multidão tem uma fachada de crente. Esse não é o evangelho proposto por Jesus. É muito fácil se camuflar na multidão. É muito fácil se esconder nas águas profundas. Por isso as águas rasas definem a qualidade das águas profundas. E a estratégia que Deus deu para a terra, para essa igreja do último tempo, chama-se células. Isso não é brincadeira. Dentro das células nós pregamos com águas rasas. Dentro das células não tem o barulho das ondas das águas profundas, a potência dos microfones na reunião de domingo à noite. Dentro das células a gente tem que orar do jeito que a gente sabe. A gente tem que cantar desafinado do jeito que a gente pode, mas a gente tem que transmitir Jesus do jeito que a gente vive. Oh, rebalabalaba, sorianda, labachá. É tempo de evangelizar a alma. Não dá mais para esconder por trás da camuflagem da multidão. Cidade da adoração não é brincadeira. É projeto para treinar vidas que amem um a um, que entreguem seus dias para aprender a buscar a Deus. Por isso que o apóstolo está aí, correndo o mundo, buscando oportunidades, sem dinheiro, viu? Mas ele tem a consciência do encargo da missão da igreja. Este homem não pode ser seguido por uma multidão de interesseiros de bênçãos. Nós temos que corresponder ao chamado de Jesus.
O que você tem feito com o seu dia a dia? Existe uma estratégia pronta para você. Existe uma manutenção pronta para você. Quinzenalmente estamos aqui, os líderes de células, não buscando multidões, mas buscando vidas. E quando as multidões vierem, a Deus toda a glória. Elas são de Deus, não são nossas. A coisa é tão séria, queridos. A coisa é tão séria que saiu uma frase no Rio de Janeiro do traficante Rogério da Rocinha, que está matando gente, que está destruindo a paz de um estado. E ele escreveu uma frase em camisas, bonés e paredes: Jesus é o dono do lugar. Só que por trás desse slogan, ele chega e manda sair quem ele não quer na Rocinha. Como uma interpretação do Evangelho pode se dar assim? Porque não existiu discipulado. Essa pessoa ouviu que Jesus tem um poder e que faz o que quer, mas como Jesus trabalha não foi ensinado para ele. Porque Jesus não mata nem manda matar, Jesus morre. Jesus não bate nem espanca, Jesus apanha de um lado e do outro. Jesus dá a capa e dá também a túnica. Esse evangelho que está fluindo no Brasil é fruto de uma igreja só de águas profundas. Onde estão as águas rasas? Aonde sentamos com a Bíblia aberta e tratamos os problemas pessoais de cada um. Todos nós nessa reunião temos os nossos problemas. Todos nós nessa reunião já tivemos vontade de morrer, sim. Todos nós nessa reunião olhamos, tocamos, pegamos e fizemos o que não devíamos. E se ninguém nos confrontar, nós escondemos isso até morrer. Rogério da Rocinha me lembra os cavaleiros templários do pós-império romano na Europa ocidental, aonde levantavam as suas caravelas em nome de Deus e chegavam em Jerusalém com o slogan: quem conquista Jerusalém conquista o mundo, e pregavam o cristianismo de morte, aonde milhares e milhares e milhares de homens e mulheres de nações do Oriente foram dizimadas, porque não ouviram a mensagem da cruz, mas ouviram a imposição da torpeza da cruz. Não se compartilha o verdadeiro evangelho essencial com discursos de templos cheios. O que vocês estão recebendo aqui é um impacto, e que esse impacto gere postura na sua vida. Você que é um cristão pronto, que conhece Deus, que já aprendeu, que sabe o que tem que fazer, assuma a sua posição na torre de vigia e pare de comodismo. Abra uma célula, ganhe almas para Jesus, de forma ordenada, organizada, debaixo de princípio, autoridade, didática, ética e visão. As águas rasas definem a qualidade das águas profundas. E todos os dias no templo em Jerusalém estavam juntos irmãos, compartilhavam e partiam pão de casa em casa, e a cada dia lhes acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu amo a todos vocês, queridos, mas eu tenho que falar com vocês o que o Espírito Santo está gritando na minha alma. Você que está pronto para pregar o evangelho e não está pregando, você está pecando por isso. Você que está no comodismo, esse comodismo está incomodando Jesus. Jesus não vai deixar de te amar. Jesus não vai te abandonar, porque Ele fez uma promessa. Mas se Jesus olhar para a terra
e tiver que falar qual filho agrada mais o coração dele, ele vai responder que é aquele que está compartilhando o evangelho dentro de todas as suas limitações. E o Senhor Jesus, antes de morrer, ele fez uma reunião com seus discípulos. No capítulo 12 do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, Jesus deixa acontecer uma coisa com ele. E a igreja de Jesus, os sentinelas da dispensação da graça, precisam ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quem está ouvindo o que o Espírito diz à igreja, dê um glória a Deus e aplauda a Yeshua, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Se esse aplauso é para ele, pode ser acompanhado de brados de aleluia. Ele está aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você, igreja. Sentinelas da dispensação da graça, a última dessa terra, porque a próxima será nos ares com Cristo. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara de dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia ou um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Pula para o versículo 7, Maiara, por favor. Respondeu, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha preparação para a sepultura o guardou. Jesus deixou que Maria, a irmã de Lázaro, executasse na vida dele algo extravagante: chorar, derramar óleo nos pés de Jesus. Não se ungia pés em Israel, mas o Senhor Jesus permitiu que os dele fossem ungidos. Sabe por quê? Ele estava falando para a igreja: eu comecei a caminhar de Betânia. A partir de Betânia eu caminhei pregando um a um o evangelho. Eu preparei os meus discípulos e eu vou embora a partir de Betânia. Vocês sabiam que foi em Betânia que Jesus foi batizado por João o Batista? E ali começou de fato o ministério de Jesus. Os milagres de Jesus começaram em Caná da Galileia, que foi transformar a água em vinho. Mas foi em Betânia que do céu ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vocês sabiam que foi em Betânia que Jesus fez o último dos seus milagres, que foi a ressurreição de Lázaro? Vocês sabiam que foi de Betânia que Jesus subiu para os céus, sendo levado nos ares e dando tchau para os seus discípulos? O que Jesus quis dizer com isso? Andem no perímetro que vocês vivem e preguem o evangelho nesse perímetro, porque o Espírito Santo vai soprar o evangelho nas nações da terra. Pregue na tua casa, pregue na tua vizinhança, pregue na tua Betânia, que o Espírito Santo vai completar a obra. Mas de que adianta você querer pregar nas nações da terra se você ignora a sua Betânia? Se você ignora aqueles que estão morrendo do seu lado? Ou que você procura ser um publicitário de marketing, propaganda do evangelho? Vai ter um evento na minha igreja, toma aqui o panfleto, vai lá e participa. Isso é bom, mas é incompleto. Você tem que falar: vai ter um evento na minha igreja, vai lá e participa, e depois vamos para minha casa que eu vou discipular você. Quem crê nisso, aplauda o Senhor, queridos. Jesus não precisa de agentes de marketing e propaganda.
Ele precisa de atalaias na torre de vigia, que aguardam ansiosamente pelo Senhor, assim como o guarda aguarda pelo romper da manhã. E Jesus deixou que ela lavasse os seus pés com óleo, e ele disse: é para a sepultura que ela está me preparando. Sabe por quê? Jesus não teve uma grande igreja, ele preparou os seus discípulos, e os seus discípulos tiveram uma grande igreja. Os seus discípulos chegaram nas águas profundas, Jesus andou com eles nas águas rasas. É a água de falar 150 vezes a mesma coisa para a pessoa, e ela fazer errado a 151 vezes. E você olhar para os olhos dela e falar: Jesus te ama, volta e faz de novo, que você está fazendo errado. Isso é água rasa, querido. Para andar na água rasa a gente soa a testa, na água profunda a gente mergulha e refresca. A água profunda tem o seu propósito, mas se ela existe sem começar por uma água rasa, o nosso crescimento se torna inchaço. Jesus domina o lugar. Pum, pum. Vocês estão entendendo a seriedade disso? E Jesus saiu ali da casa de Maria, no capítulo 12, e foi ter uma reunião com seus discípulos no capítulo 13. E essa reunião que Jesus teve era uma reunião normal, era uma reunião de células que ele sempre tinha com seus discípulos. E olha o que é que ele faz nessa reunião, a partir do versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se, deitou água na bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, quem tem ouvidos ouça para ouvir o que o Espírito diz à igreja. O que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou na palavra não necessita de lavar, senão os pés. O foco de Jesus estava nos pés dos discípulos. Pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem estava traindo, por isso ele disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabe o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos?
façam a mesma coisa com os outros que eu fiz com vocês. Preguem o evangelho, andem junto, amem, se disponham a gastar a vida uns pelos outros. Mas antes de fazer isso, ele deixou ungir os seus pés, porque ele foi o exemplo para todos nós. Essa palavra pregada aqui não é uma palavra de Ronei Cruz. Essa palavra pregada é uma palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que Jesus pegou uma bacia para lavar os pés dos discípulos? Porque os artelhos só podem ser lavados nas águas rasas. Senão Jesus pegaria os seus discípulos, levaria-os para a beira do lago de Genezaré, aonde muitas vezes eles compartilharam juntos, e falariam com eles: entrem para dentro do lago e banhem as suas pernas. Mas Jesus só queria os pés. Porque formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam o evangelho e pregam as boas novas do Senhor. Gileade, saia da inércia. Gileade, se posicione como atalaias na torre de vigia de Deus. Porque você tem o Espírito Santo no seu interior. E é tempo de viver o que o Espírito Santo quer que você viva. Para de procurar água profunda, porque ela é consequência. Entenda o contexto. Eu não estou falando de derramar da presença de Deus. Aí nós temos que nos banhar nele. Eu estou falando de seguir o projeto de Deus. Cada membro, um ministro do Evangelho de Jesus. Cada casa pode ser uma igreja. Cada minuto do seu dia pode ser uma bomba nas mãos de Deus para arrancar os perdidos das trevas. Queridos, o Espírito Santo liberou sobre o ministério Gileade um crescimento. Mas se eu e você não formos responsáveis com a proposta do Evangelho de Jesus, esse crescimento se torna inchaço. Você quer isso? Você quer uma igreja cheia de gente vazia? Você quer ser vazio? Continue correndo atrás de bênçãos. Você quer ser cheio da presença do Senhor? Ande nas águas que dão nos artelhos, que dão nos joelhos, que dão nos lombos, e que lá na frente se tornam águas profundas e que atraem uma quantidade de peixes. Você que veio aqui hoje buscar uma resposta do Senhor, eu quero te dizer que a resposta é você. Eu quero te dizer que o milagre é você. Eu quero te dizer que a bênção é você. Entra na rota certa e se disponha. Você que é filho do ministério Gileade e que está pronto para a batalha, vem para o batalhão. Não meu batalhão, não o batalhão dos apóstolos Paulo e Ara, o batalhão que todos nós fazemos parte e por eles estamos entregando a nossa vida. Se você recebe essa palavra, aplauda, glorifique ao nome de Jesus e se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor, glorificando ao Senhor.